O quê? Não vou falar. Seu nome? Da escola, o nome da escola. Por quê? Eu não posso. É base? É É o quê? base. Escola Internacional Base. O caso Escola Base ocorreu em 1994, em São Paulo, onde os proprietários de uma escola infantil foram acusados injustamente de abusos, causando danos irreparáveis à sua reputação devido à cobertura precipitada da imprensa e, consequentemente, das autoridades. O Instituto Médico Legal confirmou hoje que uma criança de 4 anos, aluna da escola base na região central de São Paulo, foi violentada. O resultado de um exame já saiu e constatou que um garoto de 4 anos foi molestado sexualmente. Sem entender o que se passa, o menino mostra os trabalhos da escola, onde era um aluno aplicado e ganhava elogios da professora Paula, uma das pessoas suspeitas de abusar sexualmente das crianças. A Escola Base era uma escola particular, localizada no bairro da Aclimação da capital paulista. Em março de 1994, o casal proprietário da escola, uma professora e um motorista, foram injustamente acusados pela imprensa de aliciarem alguns alunos da escola, a maioria com apenas 4 anos de idade. Em consequência da revolta da opinião pública, a escola foi obrigada a encerrar suas atividades logo em seguida. O jornal Estado de São Paulo e a Rede Globo foram condenados a pagar indenizações aos acusados. O caso tornou-se referência nas discussões em cursos de direito e jornalismo, como exemplo das consequências trágicas que acusações precipitadas podem ocasionar. O delegado que comanda as investigações prometeu encerrar o inquérito dentro de 48 horas. O maior desafio da polícia agora é descobrir uma prova de que as crianças foram usadas em fotos e filmes eróticos. Uma delas diz que vinha sempre na casa de um amigo de escola. O apartamento fica no 4º andar deste prédio, bem perto do colégio. Os policiais estiveram aqui e apreenderam fitas de videocassete e rolos de filmes que ainda não foram revelados. O senhor está convencido de que houve práticas libidinosas? Isso já está provado. O caso Escola Base envolve o conjunto de acontecimentos ligados a essa acusação, tais como a cobertura parcial por parte da imprensa e a conduta precipitada e muito questionada por parte do delegado de polícia Edélcio Lemos, responsável pelo caso, que supostamente teria agido pressionado pela mídia televisionada e pelas manchetes de jornais. O caso foi arquivado pelo promotor Sérgio Peixoto Camargo por falta de provas. O delegado Gerson Carvalho, que cuidou do caso, chegou à seguinte conclusão: os 6 acusados são inocentes e também não houve crime de abuso sexual dentro da escola. Depois de muito sofrimento, prisão e humilhação, a justiça verificou e proclamou que todos eram inocentes. E mesmo assim, as vítimas dos erros da polícia sabem que vão ficar marcadas para sempre. Em março de 1994, o ano letivo havia acabado de começar. Tudo corria normalmente até o dia em que Lúcia Eiko Tanou e Cléa Parente de Carvalho notaram comportamentos estranhos em seus filhos, estudantes da instituição, e se dirigiram à delegacia para prestar queixa contra 6 pessoas relacionadas ao colégio. Um filho seu é levado a fazer uma coisa, você não sabe. Ele conta, ele chorou. Foram tiradas fotos eróticas. De acordo com as mães, os donos da escola, Ikushiro Shimada e Maria Aparecida Shimada, a professora Paula Milim Alvarenga e seu esposo Maurício Monteiro Alvarenga, o motorista da Kombi que conduzia as crianças para a escola, as levavam para o apartamento de Saulo e Mara Nunes, que eram pais de um dos alunos, e lá cometiam todos os tipos de atrocidades com os pequenos. O senhor encontrou alguma foto ou algum vídeo que comprometesse essas 3 pessoas? Até o momento, não.
O casal foi preso no começo da noite quando veio prestar depoimento à polícia. Os dois foram indiciados por crime de atentado violento ao pudor. Eu falei toda a verdade no meu depoimento, ela não falou nada ainda. Nós estamos falando de prova. Prova. O inquérito é a prova. Incumbido da investigação, Edélcio Lemos enviou os filhos de Lúcia e Cleia ao Instituto Médico Legal e conseguiu um mandado de busca e apreensão ao apartamento onde, supostamente, os alunos eram abusados. Desfecho do caso das crianças que teriam sido violentadas na Escola de Educação Infantil Base. Ai, na minha cabeça não entra uma coisa dessa. Foi a partir daí que o caso da Escola Base repercutiu e no mesmo dia, o laudo do IML foi analisado pelo delegado. Era inconclusivo, mas dizia que as crianças apresentavam lesões que podiam ser de atos sexuais. Foi o suficiente para o delegado, que deu declarações dúbias à imprensa. Os acusados já eram, aos olhos do povo, culpados antes de qualquer julgamento. Tem fatos que o senhor está guardando, escondendo, tentando manter em sigilo para que não prejudicar as investigações, inclusive não está mostrando nem para os advogados de defesa? É uma pergunta delicada que para o futuro a gente deixa para responder. Como nenhum grande evento estava ocupando as manchetes na época, a mídia deu uma enorme atenção ao caso. O caso de Edélcio Lemos deverá ser afastado do cargo porque as investigações estão muito lentas. E na próxima semana deve escolher um outro delegado que vai cuidar da investigação. Os veículos investigavam o delegado e vice-versa. E o que se seguiu foi uma série de notícias recheadas de informações cuja a veracidade não havia sido comprovada. A manchete do tabloide paulista Notícias Populares daquele ano dizia: Kombi era motel, na escolinha do sexo. Mas apesar do sensacionalismo que lhes era peculiar, isso traduziu com maestria a forma como a imprensa estava lidando com o caso. O juiz corregedor Francisco Galvão Bruno teve participação decisiva no caso. Foi ele quem mandou prender e depois soltar o casal. Naquela circunstância, o delegado tinha de pedir a prisão, realmente, pediu com razão, só que depois houve a falha na investigação. Isso realmente não há como negar. Você chegou a falar com o doutor Edélcio Lemos? Falei, conversei por telefone. A presença de um psicólogo muito ajudaria. De qualquer forma, ensina a boa técnica, que a criança fique à vontade e descreva o fato e o entrevistador deve cuidar para não fazer perguntas que possam sugerir respostas. O senhor vai fazer assim? Perfeitamente. O senhor vai pedir um psicólogo para conversar? Dentro do possível, conseguir um psicólogo para me acompanhar-nos nas perguntas das crianças. Com o tempo, Lemos foi afastado da investigação e os delegados substitutos ainda encontraram, por denúncia anônima, Richard Harold Pedicini, um fotógrafo americano que morava nas redondezas da escola e, segundo a denúncia, vendia fotos das crianças molestadas. A filha de Cleia foi levada ao apartamento do rapaz para fazer reconhecimento e quis brincar com uma abelhinha de pelúcia que estava no chão. Isso foi o suficiente para que fosse decretada a prisão preventiva do fotógrafo, enquanto a mídia já anunciava seu envolvimento com o caso. O fato de supostamente as crianças terem reconhecido a casa dele era o principal assunto das manchetes. Invariavelmente, as provas da inocência começaram a aparecer. Quando a prisão preventiva de Saulo e Mara foi decretada, os advogados do casal finalmente tiveram acesso ao laudo do IML e viram o quão inconclusivo era, com a própria mãe de um dos meninos admitindo que ele sofria de constipação intestinal, uma das probabilidades apontadas pelo laudo. A partir daí apareceram depoimentos de outras pessoas como funcionários do colégio e pais de outros alunos em defesa dos acusados. Em junho de 1994, 3 meses depois, os suspeitos foram inocentados pelo delegado Gerson de Carvalho, um dos que assumiram a investigação. Mesmo assim, os danos psicológicos, materiais e morais aos acusados eram enormes, e os inúmeros gastos com o processo deixaram as finanças de todos completamente arruinadas. Os meios de comunicação foram acusados de não retratar a verdade de fato, declarando apenas que as investigações foram encerradas por falta de provas, sem necessariamente dizer que os acusados eram inocentes. Até hoje,
o caso é tema de estudos de faculdades e seminários de jornalismo, direito, psicologia, psiquiatria e ciências sociais, como exemplo de calúnia, difamação, injúria e danos morais. As pessoas acusadas no caso passaram a sofrer de doenças como estresse, fobia e cardiopatia, além de se isolarem da comunidade e perderem seus empregos. Em 1995, Icuziro, Maria, Paula e Maurício moveram uma ação por danos morais contra a Fazenda Pública do Estado. Eles ganharam as 2 primeiras instâncias. O processo foi para Brasília e somente Paula ainda não foi indenizada até hoje e aguarda a sentença final. A Justiça condenou o governo de São Paulo a pagar uma indenização a 2 donos e um motorista da escola base. O delegado responsável pela divulgação das falsas denúncias, Edélcio Lemos, também terá que pagar uma indenização de R$10 mil às 3 vítimas. Em 2007, Maria Aparecida Shimada, diretora da escola, morreu de câncer. Em 2014, seu marido e um dos proprietários da escola, Ikushiro Shimada, morreu de infarto em sua casa em São Paulo. Ele já tinha sofrido um infarto do miocárdio em 1994. Todos ainda aguardavam o pagamento de algumas indenizações. Paula nunca mais conseguiu trabalhar como professora, pois foi hostilizada como abusadora. Em virtude das dívidas e da paranoia incontrolável que desenvolveu após o caso, ela e o marido, Maurício, se divorciaram. E eu estou esperando aconteça alguma coisa, porque acabaram com a minha vida. Saulo e Mara, como os outros, também enfrentaram problemas financeiros. Richard, mesmo após a conclusão, passou anos angariando recursos para mostrar que ele era de fato inocente. Os órgãos de imprensa processados por danos morais são os seguintes: Jornal Folha de São Paulo, TV Globo, SBT, Jornal Estado de São Paulo, TV Record, Rádio e Rede Bandeirantes, Revista Isto É, Jornal Folha da Tarde, Revista Veja e Jornal Notícias Populares. Logo após o ocorrido, o imóvel foi alugado com o objetivo de abrigar meninas da Fundação Casa, até pouco tempo depois da virada do século. A casa foi demolida em 2008, junto com outras construções ao redor, para dar lugar a um condomínio de edifícios residenciais. 2 livros foram escritos narrando os acontecimentos e analisando os fatos. O primeiro foi lançado em 1995 com o título Caso Escola Base: Os Abusos da Imprensa, tendo ganho o Prêmio Jabuti em 1996. O segundo, lançado em 2017, recebeu o título Escola Base. Um novo livro chamado O Filho da Injustiça, escrito por Ricardo Shimada, filho de Ikushiro Shimada e Maria Aparecida Shimada, foi lançado em 2023 e aborda, além das investigações, detalhes da sua vida com os pais, antes, durante e após todo o ocorrido. Em 2004, o documentário Escola Base, Marco Histórico da Irresponsabilidade da Imprensa Brasileira, foi produzido pelos estudantes de jornalismo Paulo Ranieri, Tiago Domenici e Gustavo Brigato, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em novembro de 2022, a Globoplay lançou o documentário Escola Base, um repórter enfrenta o passado, conduzido pelo repórter Valmir Salaro, que fez a cobertura do caso na época. O Sr. Shimada tinha um verdadeiro ódio por mim. Ele chegou a dizer para mim que ia me matar. Chegou a rondar a TV Globo antiga, na Praça Marechal, que a intenção dele era me matar, porque ele achava que eu era o responsável por tudo de ruim e de errado que tinha acontecido com ele e com a família dele. O documentário foi elogiado pelo meia-culpa que o repórter fez 27 anos após o acontecido. Uma série documental com produção do Canal Brasil e disponibilizada no Globoplay foi lançada no dia 2 de junho de 2023.
Bom, este foi o vídeo de hoje e espero imensamente que você tenha gostado. Não do caso em si, mas da forma como eu apresentei a história. Não esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais. Aqui na descrição você encontrará um link que levará a todas as nossas redes sociais, em especial o Instagram, @paralelometafórico e o @danielbruno.db. Sinta-se convidado também a fazer parte de nossas campanhas de apoio, como o Seja Membro. Os detalhes estão na descrição. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!